8 horas da manhã com 17 minutos, 8 com 17. Bom dia para você que está ligando o seu rádio neste momento. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Segunda hora do nosso programa Giro da Notícia. Comigo, recebendo uma visita especial, o Dr. Maurício Rota, Bioexame, para a gente conversar sobre o laboratório e sobre outros assuntos que a gente possa abordar também durante a nossa conversa. Você que acompanha na live do Facebook também já pode ver imagens do doutor. Já vou cumprimentá-lo, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, tudo certo? Bom dia, Alain, bom dia aos ouvintes aí da rádio. É um prazer poder estar aqui com vocês de novo. Vamos falar então sobre os mais de 20 anos aí do laboratório na nossa região, trazendo aí serviços de qualidade e excelência. Tiago, estamos aí, completamos agora no mês de abril, né, 23 anos. Estamos desde 2002 nessa luta, né? E a gente começou a caminhada aqui Espumoso, antes de abrir em Itapera, né, no hospital, trabalhei no hospital, aqui Espumoso um tempo, né? Conheço muita gente aqui desde aquele tempo que eu morava aqui ainda e trabalhei no hospital. Até que a gente resolveu, né, dar um passo maior e botar os nossos negócios, que foi difícil no começo. Estava até contando antes, a gente começou, eu e mais uma funcionária, né? E a coisa foi indo e graças a Deus, né, a gente conseguiu mostrar um trabalho de qualidade, né? E sempre com investimento e aprendizado constante. E hoje a gente já está em 10 funcionários, né? Então, somos em 10 lá no laboratório, 10 colaboradores, né, trabalhando para atender bem agora Itapera, Espumoso e Campos Borges também, né? São 3 unidades, então qual o endereço dessas unidades de laboratório? Aqui em Itapera a gente está na Rui Barbosa, próximo à igreja ali, né? Um endereço que a gente tem há bastante tempo já. Aliás, ali em Itapera a gente tem 2 unidades, na verdade. Tem uma unidade que é que é uma unidade técnica, onde são só realizados exames, e tem uma unidade de coleta e recepção, né? Então essa unidade técnica é destinada somente a atender os laboratórios, né? Então, nós temos uma unidade de Itapera que é somente para atendimento dos laboratórios, tanto do Itapera quanto do Espumoso, quanto de Campos Borges, tá? Na Rui Barbosa, próximo à igreja. E aqui em Espumoso nós estamos em frente ao hospital, tá? Uma localização bem fácil também ali. Em frente ao hospital, bem fácil de achar, ao lado do consultório Dr. Mânica ali, tá? Uma locação boa. Em Campos Borges também, bem central, em frente à Câmara de Vereadores, né? Estamos aí para atender bem o pessoal aí e tirar as dúvidas de quem precisar. Hoje, o que o laboratório atende? Hoje o laboratório atende todos os tipos de exames de sangue, urina, fezes, né? O que a gente não consegue fazer aqui, a gente não pode fazer aqui, porque nos falta às vezes uma tecnologia que a gente não tem como implantar aqui, ou não tem uma demanda suficiente para implantar. A gente conta com o apoio do Pardini, que é um laboratório de apoio, né? Que hoje está fundido com o laboratório Fleury e está entre os 10 maiores do mundo. Então a gente está bem tranquilo nesse sentido. Então o que a gente não tem a capacidade de fazer aqui, a gente acaba contando com um apoio que nos dá uma segurança muito grande, porque a gente confia muito neles e a gente sabe da qualidade que eles têm, né? Então a gente está bem servido nesse sentido também. Então a gente consegue fazer toda a gama de exames. O que não se faz aqui, a gente conta com o apoio. O laboratório atende somente particular? Como funciona? Não, o laboratório atende convênios, né? Vários convênios. Até estamos negociando outros convênios aí que a gente não tinha conseguido até então. Mas os principais ali, que são a Unimed, IP, Itapera tem assistência com a Trisoja. A gente tem convênio com algumas empresas também que geram desconto, com a Provida. Então são vários convênios e o paciente também pode negociar com a gente, né? A gente muitas vezes faz uma tabela especial, né? Depende da situação, a gente negocia, a gente parcela. Então é tudo uma questão de negociação. A gente quer que o nosso paciente seja bem atendido e que saia com um bom resultado na mão
e que saia satisfeito, né? A gente, em termos financeiros, a gente sempre tenta negociar para que seja o melhor possível para o nosso paciente. Muito bem, falamos então um pouco sobre o laboratório. Vamos falar então sobre o tema que a gente abordou em off aqui, que também é muito importante a gente abordar e falar sobre, né, doutor? Nós estávamos falando em off aqui sobre o que mais está rodando no laboratório hoje, e é importante que as pessoas se antenem nisso. Nós temos muitos casos na região aqui, tanto Tapera quanto Espumoso, Campos Borges também, de dengue e influenza A. Tá? O Covid, existem casos, mas são mais raros. Nós temos muito pouco Covid hoje em dia. O que nós temos, o que está rodando mesmo hoje é a dengue e a influenza. E é importante que as pessoas se atentem aos sintomas, porque embora não exista um tratamento específico, porque são doenças virais, então não existe um tratamento específico nem para dengue, nem para influenza, é mais o tratamento dos sintomas, a não ser nos casos mais graves, mas é justamente por causa desses casos mais graves que a gente tem que se atentar ao exame, né? Então um bom diagnóstico, né, e o acompanhamento clínico é fundamental. E a dengue e a influenza, elas têm sintomas muito parecidos e tem alguns também bem distintos, né? Então, às vezes, pode confundir até o médico ou o paciente. O que eu tenho? Será que eu tenho dengue? Será que eu tô com influenza? Tem o chikungunya também, que é importante a gente salientar, que já teve casos aqui na região. Na cidade de Carazinho já é bastante preocupante. São mais de 100 casos que teve lá. Teve óbitos por chikungunya. Então a gente se preocupa com isso e realiza o teste para chikungunya também. Então a gente realiza para dengue, chikungunya e influenza. Então atentar aos sintomas, ir ao médico, consultar, porque exige um acompanhamento, principalmente a dengue, né? A dengue tem que fazer um acompanhamento quase que diário, né? Com exames, porque a dengue ela atua diminuindo o sistema de coagulação, né? Diminui o número de plaquetas. Então há de se fazer um acompanhamento, porque a gente não viu ainda aqui na nossa região, mas pode evoluir para um caso mais grave. Então é importante que esse acompanhamento seja feito. Então a importância das pessoas diagnosticar e ir no médico para fazer esse acompanhamento. Porque se você está acompanhando, você consegue combater os sintomas e consegue combater, de repente, a evolução da doença. Agora, se você não acompanhar, não vai ter como, né? Então, a febre alta, a dor de cabeça, a coriza, tudo isso são sintomas mais da influenza, e no caso da dengue, mais a dor muscular, a dor nas articulações, o chikungunya também, a dor nas articulações, a dor de cabeça forte. Esses sintomas, fiquem atentos. Procure o médico, procure o laboratório, tire a dúvida, pode não ser nada, mas pode ser uma influenza, pode ser uma dengue, e isso tem que ser acompanhado mais de perto. E se proteja, né? Se proteja. Hoje muitos falam, tem aqueles mitos que a gente sempre ouve, né? A questão de pé no chão, no frio, ou enfim, são vírus. O que pode acontecer é a imunidade baixar e você ficar mais propício falar bem o português, né? Pegar, né, o vírus ou o vírus. Pegar isso, contrair a doença. Contrair a doença, isso. Enfim. Então a gente tem que se cuidar, né, com relação a isso da baixa imunidade. Da baixa imunidade, com certeza. Sempre tá com as vitaminas em dia. Isso aí contribui muito, né? E o laboratório também exerce o papel, né? Dosar as vitaminas, ver como é que você tá de vitaminas, né? Antigamente se faziam exames mais para diagnosticar a doença. Hoje em dia não. Hoje em dia, com a biologia molecular, com a evolução dos exames, existem exames. Você tem uma gama de exames que servem não para tratar a doença, não para te diagnosticar a doença, mas serve para te prevenir ela, para te começar desde cedo. Hoje em dia, com a biologia molecular, você consegue determinar doenças hereditárias, você consegue determinar muitas coisas que poderão vir a acontecer com você. Então, o laboratório hoje em dia exerce um papel importantíssimo, não só na detecção de doenças, mas na prevenção delas. Na prevenção delas, porque os exames que existem hoje, né, são exames que conseguem demonstrar o que você pode evitar no futuro. Então é importante a gente conversar com o médico, a gente ir no laboratório, a gente dosar as vitaminas,
a gente fazer alguns exames preventivos, né? Porque isso vai te dar um ganho lá no futuro, né? Como a gente faz, no caso, como o laboratório faz para os exames de tanto da influenza, chikungunya, enfim, a gente chega lá, faz a diferença ou o laboratório mesmo acha a diferença do qual fazer? Geralmente os sintomas são muito parecidos, né? Então, isso que confunde muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, assim, para dengue e chikungunya, quando você já está com vários dias de sintomas, não adianta mais você fazer o antígeno, que a gente diz, né? A gente faz o anticorpo, que aparece depois do 6º dia. E quando falamos de anticorpo, nós temos um anticorpo por chikungunya também. Então a gente já dosa junto. A gente já faz junto. Então depois do 6º dia de sintoma, a pessoa não sabe o que tem, vai fazer, a gente já pode fazer o dengue e o chikungunya, os dois juntos. Então a gente já determina. Pro antígeno, pro chikungunya não existe ainda, só a nível de biologia molecular, que é um exame mais oneroso, tem que mandar para fora, não fica no mesmo dia, né? É um exame um pouco mais oneroso, tá? E para influenza, a gente faz na hora, a gente dosa o antígeno da influenza, dosa o antígeno da dengue também, se precisar. Isso daí mas você tem que estar com 2, 3 dias de sintomas, né? Para pegar ele ainda, porque depois o antígeno desaparece, começa a aparecer só o anticorpo. Mas o exame fica pronto no mesmo dia, às vezes até na mesma manhã, você faz de manhã, até meio-dia está pronto, né? Ou dali 20 minutos, meia hora, né? Dependendo da pressa, dependendo do que o médico solicitou, né? Então é só chegar no laboratório, a gente realiza na hora, a gente faz e já libera o resultado. A pessoa já sai sabendo se tem dengue ou se tem chikungunya. Ele sai em pouco tempo, em poucos sai minutos. Em pouco tempo, poucos minutos. Já sai sabendo se ela descartando as doenças ou saindo com um diagnóstico, né? Aí vai poder mostrar para o médico vai tratar da melhor maneira possível, né? Perfeito. Maurício, obrigado pela participação. Se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade. Não, só dizer que a gente está à disposição aí, tá? O laboratório Bioexame tá aí para atender as pessoas, como eu disse, da melhor maneira possível, né? O laboratório tem uma missão com a promoção da saúde também, né? Então a gente tá aí para ajudar, para solucionar dúvidas. E como eu disse, né, os exames hoje em dia, antigamente quem fazia exames eram geralmente as pessoas de uma certa idade em diante, né? Quando começavam a aparecer as comorbidades. Hoje em dia não, hoje em dia é o que nós estávamos falando, hoje em dia os jovens, as crianças podem fazer os exames preventivos. Porque elas podem prevenir desde pequena doenças que elas vão ter, que elas podem ter dado do pai, da mãe, hoje em dia tem como diagnosticar isso, né? E que lá na frente podem evitar um problema, pode gerar um ganho, pode gerar um aumento da expectativa de vida. Então é muito importante que as pessoas se atentem para isso e saibam que o papel do laboratório não é só diagnosticar a doença. O papel do laboratório também é promover a saúde. Muito bem, obrigado mais uma vez. E fica o convite aí para o pessoal conhecer um pouco mais sobre o laboratório, tanto Tapera. Tapera já está há um longo tempo aí, tanto Espumoso quanto Campos Borges, né, que é a filial mais nova, mas que já tem aí as pessoas já conhecem bastante o trabalho e serviço de qualidade e excelência da Bioexame. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a participação e a gente está sempre à disposição aí para o que precisar. Dr. Maurício Rota participa da nossa programação. Vamos para um breve intervalo. Voltamos a apresentar Giro da Notícia.